Que a graça de Deus, o amor de Jesus, a força do Espírito Santo esteja com você. Renove no seu coração essa alegria de poder escutar a palavra de vida eterna. Essa palavra que vai gerando em nós a sabedoria, vai gerando em nós uma maneira de pensar diferente da maneira de pensar do mundo. O evangelho de hoje é Marcos 6, de 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e o povo despede o povo, pois já é tarde, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer." Mas Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes?" Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que eles os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também de peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que esta palavra nos ilumine, nos santifique e renove em nós a imagem e semelhança de Jesus. Estamos diante de alguns ensinamentos importantes para o nosso caminhar na fé. O primeiro é a misericórdia de Jesus de sentir compaixão de toda aquela multidão que estava como ovelhas sem pastor. Ora, a compaixão é sentir a dor do outro. E Jesus sente essa dor de toda aquela multidão que está desnorteada, sem rumo. E eis que, no final da tarde, os apóstolos, os discípulos, perguntam a Jesus, se não poderia liberar o povo para poder cada um buscar o seu alimento. E Jesus, então, dá uma resposta que coloca os apóstolos numa situação bastante complicada, como coloca a mim e a você. Dai vós mesmos de comer. Jesus sabia que os apóstolos não tinham como dar de comer àquela multidão, como hoje a igreja também não tem como dar de comer àqueles que passam fome fisicamente. Mas a igreja tem algo muito mais precioso, o pão da vida eterna. E é esse pão que Jesus quer levar aquela multidão a buscar. Não é o pão que alimenta o estômago, mas sim o pão da vida eterna, que é Ele mesmo, é o próprio Jesus, a palavra do Pai e o próprio Jesus que se faz carne na Eucaristia para nos alimentar. Então, e qual foi a resposta dos discípulos? Senhor, quer que nós gastemos 200 denários? Ou seja, ainda temos a mesma tentação dos discípulos, de achar que a solução dos nossos problemas está no dinheiro. E essa é a grande enganação do inimigo. Quando Jesus pergunta: quantos pães tendes? E eles dizem, 5 pães e 2 peixes. E aí formam o número 7. Veja que a multiplicação dos pães está ligada diretamente à Eucaristia. Mas a Eucaristia é também o alimento e a sustentação de toda a nossa vivência dos 7 sacramentos. De todos os sacramentos é a partir da Eucaristia. O catecismo da igreja vai dizer que a Eucaristia ela é a fonte e o ápice de toda a vida da igreja. Que Deus hoje nos dê essa graça, de confiar no Senhor, que ao pegar os 5 pães e 2 peixes, o que Ele faz? Ele faz o mesmo rito da Eucaristia, da ação de graças, depois parte o pão
e distribuir. Assim, é na Eucaristia que nós temos o alimento que o dinheiro não compra, o alimento que o homem não pode dar à humanidade. E quem pode dar esse alimento é só Jesus. Que Deus nos dê essa graça de acolher esse alimento e deixar que esse Jesus, que é a palavra do Pai, que é a palavra encarnada, possa alimentar-nos e gerar-nos para a vida eterna. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Saúde e paz para você e para todos os seus.